Olá, meu nome é Fernando Batista, eu sou um dos sócios aqui da Bridge e no dia de hoje gostaria de compartilhar com você um pouco sobre como implantar a jornada, de implantação de um escritório de processos na era digital. Vamos abordar rapidamente 4 tópicos aqui. Primeiramente, o que é um escritório de processos e o que seriam suas grandes atribuições dentro de uma organização. Segundo ponto, como definir estrategicamente os resultados que eu, enquanto organização, quero deste escritório. Terceiro ponto, qual é o escopo que ele deve ter e o modelo que ele deve operar para materializar os resultados almejados. E por fim, eu vou trazer alguns comentários finais aqui para que a gente consiga conectar o tema escritório de processos com esse ambiente de transformação digital em que as organizações vivem. Como é que o escritório tem sinergia, potencializa, contribui, participa dessa jornada de transformação digital. Primeiro ponto, vamos falar sobre o que é o escritório e suas principais atribuições. O escritório ele pode ser um comitê, uma área, pode ser realmente um grupo de trabalho, com a finalidade de aplicar boas práticas de engenharia de processos dentro do ambiente corporativo. Agora, a intensidade deste grupo e da sua atuação na operação da organização vai depender imediatamente do que nós vamos conversar logo a seguir. Mas é importante nós termos em mente que elas vão sempre englobar, em alguma medida, definição de treinamentos e boas práticas, sensibilização da equipe toda, da organização como um todo, sobre a importância do uso de processos, a atuação ativa na modelagem, na melhoria de partes da operação da organização, que sejam um pouco mais críticas, mais estratégicas, e, eventualmente, também algumas competências voltadas à auditoria, se os resultados que a gente quiser do escritório demandarem esse tipo de atuação. Segundo ponto, vamos falar agora da parte estratégica. O que eu, enquanto organização, quero de uma estrutura, de um escritório de processos? Eu posso querer muitas coisas, Posso querer uma melhora da jornada e da experiência do meu cliente, aumento da qualidade de serviços e produtos prestados, a clássica otimização, redução de custos, uma análise, identificação e mitigação de riscos na minha operação. Mas o que é muito importante, eu queria destacar aqui. Eu não posso querer tudo. É muito importante existir foco claro da organização, resultados esperados claros para o escritório. Se a gente tentar abraçar todos esses e outros tópicos, o escritório fica sem foco, aumenta muito a complexidade dos modelos, do método de trabalho, das literaturas, das boas práticas que o escritório vai precisar definir para uso interno da organização. Por isso a gente sempre recomenda que esses focos eles sejam realmente mais direcionados. Isso vai ser muito importante para a gente definir todos os próximos passos que vamos discutir aqui juntos. Agora que a gente já entende razoavelmente como é que eu posiciono o escritório numa organização e os seus possíveis resultados finais, o que a organização pode pedir desse escritório, é importante nós discutirmos um pouco sobre o modelo de operação do escritório e o escopo do escritório. Por modelo de operação, vamos imaginar que o escritório vai sempre ter duas grandes atribuições em níveis diferentes: ser consultivo e ser prescritivo. O escritório, enquanto figura consultiva, ele realmente é consultado, ele é o especialista no tema de engenharia de processos dentro da organização, ele dá treinamentos, ele orienta, ele estimula. O escritório, enquanto prescritivo, ele tem uma figura um pouco mais de auditoria. Ele garante que a operação está sendo executada, as atividades estão sendo executadas como foi desenhado em processo. Isso garante diversos pontos importantes a depender do resultado que a organização quer tirar da atuação do escritório. Se for mitigação de riscos, por exemplo, esse check um pouco mais prescritivo em alguns processos pode ser importante. Então vejam que o quanto mais ele vai ser consultivo ou prescritivo, que é um pouco do modelo que ele vai operar, depende da estratégia e dos resultados que queremos tirar. Próximo ponto dentro desse mesmo tópico, eu vou querer um escritório mais centralizador das práticas de processo ou eu quero práticas de processo mais descentralizadas? Como assim? Todo o trabalho de processo precisa envolver o escritório de processos? Ou o escritório de processos é um replicador? Ele forma focal points dentro das áreas, com um programa de Green Belt, por exemplo, um programa de Six Sigma, de formação, de treinamento de outros colaboradores para que as próprias áreas trabalhem melhor em seus processos com orientação do escritório. Mas aí veja que ele descentraliza um pouco, ele dá mais autonomia para as áreas no tema processos. Ou não, podemos definir que ele abraça esse tema, coloca debaixo do braço e todo o trabalho de processos obrigatoriamente precisa envolver o escritório. Por fim, a gente também precisa discutir se ele vai atuar da mesma forma na empresa toda. Será que faz sentido
para os processos finalísticos da operação, os processos core da organização, o escritório ter a mesma atuação que ele teria para os processos de apoio? Será que, se a gente está falando de uma grande corporação com várias unidades de negócio e estratégias diferentes para cada uma delas, faria sentido a mesma atuação do escritório com os mesmos métodos, né, no mesmo nível de consultivo e prescritivo para todas essas unidades? Todos esses macroprocessos e áreas distintas? Vale muito uma reflexão aqui dentro desse ponto. Vamos agora avançar para a definição de padrões e métodos. Por que temos que seguir essa ordem aqui? Porque se eu não sei estrategicamente o que eu quero tirar de valor da atuação do escritório, se eu não definir em que partes da minha organização ele vai atuar, se eu não estabeleci quão prescritivo e consultivo eu quero que o escritório seja, como posso definir métricas, como posso definir padrões, como posso definir literaturas, como posso definir modelos de atuação para esse escritório e para o tema processos dentro da organização. Então, temos várias definições importantes que antecedem esse nosso momento aqui. Mas chegado neste estágio, é muito importante o escritório ter clareza sobre cadeia de valor da organização e a arquitetura de processos. Isso aqui é lição de casa base, isso aqui é alicerce. Estamos falando de uma visão macro, estratégica sobre a operação da organização, que precisa refletir de alguma forma a sua estratégia. Então, ao olhar a cadeia de valor e os macroprocessos e a estratégia de futuro da organização, o escritório precisa ser capaz de identificar o que ele, no escopo definido para ele, certo? Nos resultados que a organização quer que ele gere, o que ele pode fazer em cada uma das diversas partes da organização. Então é quase como se ele montasse a estratégia dentro de um tabuleiro que seria cadeia de valor e arquitetura de processos. Depois estamos falando sobre linguagem de mapeamento. Vai ser utilizado BPMN, EPC, outras linguagens um pouco mais lúdicas? O que faz sentido para o valor que eu quero gerar enquanto escritório? Talvez a gente precisa definir ferramentas padrão a serem utilizadas de mercado. Que softwares, que tecnologias eu trago para sustentar a operação do escritório? Um repositório único, né, para essas informações e documentações, treinamentos, né, plataformas para que todos possam acessar e consultar os processos e essa estrutura padrão que a organização possui. Finalmente, talvez mais importante, como é que o escritório se posiciona dentro dessa jornada de transformação digital, nesse mundo digital em que vivemos? Será que RPA substitui e engole o tema de processos, né, e eventualmente o escritório não é mais necessário? Será que as empresas precisam priorizar absolutamente dados, né, e ser data-driven, e talvez esses outros temas um pouco mais old school, como processos, como escritório de processos, eles não fazem mais sentido? Eu gostaria de refutar veementemente essas alternativas aqui e trazer uma mensagem muito clara para você. O escritório é alicerce, o trabalho de processos é alicerce para a transformação digital. A transformação digital prega visão ponta a ponta, focada no cliente, prega compartilhamento de informações, requer bases limpas e integradas de dados para consolidar a inteligência. Quando eu quero selecionar plataformas e soluções tecnológicas, dependo de requisitos de processos, elas orbitam dentro de um ambiente de processos. RPA só é bem sucedido em processos maduros, padronizados, com regras de negócio claramente definidas. A mensagem aqui é: o escritório se conecta com a jornada de transformação digital. O que queremos evitar aqui? Queremos evitar aqui um escritório muito desconexo desses temas, funcionando apartado dessa transformação que as organizações estão sofrendo. Isso aqui é muito ruim, ele pode jogar contra, ele pode burocratizar, dificultar a transformação. Então queremos que ele faça parte desse time, que ele faça mapeamentos, mude a ênfase, ajuste metodologia, repriorize seu escopo de atuação para fazer com que isso case com a transformação digital que a organização está passando e para onde essa transformação digital deve levar a organização em questão. Em suma, o escritório é viabilizador importante para a transformação digital e sustenta vários outros temas como seleção de tecnologias, toda a parte de inteligência de dados, toda a parte de automatização. Chegamos ao fim desse vídeo. Caso você queira mais informações sobre esse tema ou sobre os serviços da Bridge dentro do contexto tecnologia e negócios, eu te convido a se inscrever aqui no canal e acessar o nosso site para mais insights e mais conteúdos. Obrigado e até uma próxima.